Percebo muito também a galera que fica meio em choque. Eu tomo medicamentos, mas eu tomo... Ué, qual o problema? Ué, eu descobri que eu... Você toma vários. Sociedade é um casamento, você não pode fazer isso. mas ele faz isso comigo. O ele faz, seu ele marido, faz... profissional. Vem aqui 2 semanas, Eu teria por favor. vergonha de falar. Eu não tenho, eu tenho Mas por que zero. vergonha? Porque tem gente que tem. Eu conheço gente que toma e não fala, por uma verdade. questão de foro. É verdade. Eu não Eu tenho. tomo 30 por eu dia. ter uma frequência de... Eu ajudei muita gente a deixar de ser careca, porque eu fiz o transplante capilar. Ele faz Agora transplante. tá feio, mas daqui a pouco fica Não, melhor. sim, Ele tem uma vai clínica de crescendo. transplante. Mas e muita gente, eu tenho certeza, porque pelo meu médico, eu abri, galera, eu fiz. Eu entendi, tá certo. É a função. Mas qual o problema? Calma, eu vou Você chegar lá. não podia ser careca, aparecer com cabelo e falar Não, que você mas não tem fez muita nada, gente né? que faz a plástica e não fala. tem Porra, gente. mas todo mundo vai perceber que ele fez. Não, tem O gente Não, mas que- ele tá falando uma coisa que eu acho legal. O cara é careca, se nasceu o você cabelo tem que- do nada. Se você tem que abrir uma porta pra influenciar positivamente as pessoas, faça. Não, Então, lógico. Eu não tenho também acho problemas legal. em falar que eu descobri depois de velho que eu tinha TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso E mesmo. aí eu tomo medicamento, vou direitinho ao meu médico 2 vezes por mês. Não. Eu tô desde 2014, eu tinha preconceito, eu achava Melhorou coisa a de sua maluco. qualidade de vida? Muito. Então pronto. Eu encontrei uma isso. paz, eu encontrei Porque olha o meu só, eu, assim. Sabe quando você era desfocado e você se Isso é uma encontra? coisa, foi bom você colocar isso, Carioca. Vamos lá. Transtorno mental, ele não é qualitativo, ele é quantitativo. O que significa isso? Todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa. Por isso que a gente pode entender quando alguém fala, eu tô com um pensamento que não sai da cabeça, O que acontece é que o transtorno mental é a quantidade que aquilo te atrapalha. E tirando a psicopatia, que é uma maldade, uma perversidade, todo o resto é algo tratável. Eu digo assim, quando a índole da pessoa é boa, a gente resolve qualquer coisa. Quando não é, a gente não resolve Mas quase como é que nada. descobre que a índole é boa ou é ruim? Esse é uma parada. Perversidade. Uau. Por exemplo, quando vocês falam de psicopata não é doente mental, não, Uhum. tá? Apesar do nome ser falho, né? Psico de mente. Patia. Pátio de doença, mas não é. É um transtorno de personalidade. O que significa isso? É uma maneira de ser onde a pessoa nasce com o sistema límbico das emoções não funcionando ou funcionando muito pouco. Então, aquela pessoa é 100% razão, 0 emoção. Então, é o cara frio, calculista, que não tem empatia, não tem remorso, não tem culpa. Então, o que ele faz? Passar por cima de uma pessoa sem eu sentir normal. culpa. É normal. Normal. Um psicopata, ele vai olhar para você e vai rapidamente ver o que você serve para ele ter poder, status e diversão. Se você servir, meu amor, ele vai. Se não... E manipulam ele que é uma beleza, né? Não. Vixe. Olha só, são 100% razão. Então, não atrapalha o raciocínio. Ele tem um objetivo, ele vai Ele chegar vai direto, naquele numa linha objetivo. reta. Ele não vai dar... A gente é que É. tem, né? A Problema gente de tem, ética, né? Tipo assim, de falar do livro, responsabilidade. vamos Será falar que- aqui do livro. Será que eu do faço Danilo isso? Gentili. Esse é o último. Felicidade. Tô Isso é testando. ética. Eu tô testando Isso essa é ética. psicopatia. Isso é ética. Mas E assim, pouca gente tem isso hoje em dia. nesse assunto eu queria muito entrar que você fez os mentes, né? Isso, O mente mente. consumista, né? Sim, que eu falo dessa coisa toda do marketing. Aí eu ensino exatamente o que é a tal da cor, o que é o jingle, que é a vibração Sim. para compra, o que é o cheiro. O jingle é foda. Você lembra também, é do- Agora, verdade, é. E tem os, jingle chiclete. os casos que é muito bacana a história, porque ela meio que se descobriu entrando nessa área por causa da Glória Pérez. Né? Ela te Não, incentivou mentes bastante. perigosas, né? O Mentes perigosas. Porque assim, eu já tinha feito Mentes Inquietas, Aham. que é sobre TDAH, os hiperativos. Depois eu fiz o Mentes e Manias, que foi na época que o Roberto Carlos se revelou com toque, Sei. transtorno obsessivo 17 compulsivo. lavadas de cada lado. Mania é uma coisa ruim? Se te atrapalhar, É. é horrível. Uma das piores ansiedades que tem. Porque você fica com um pensamento negativo, repetitivo. Ele e acabou você... de se entregar que ele tem muitas. Eu acho que tem isso Não, também. assim- Pior que eu não tenho, por isso que eu queria... Não, porque mania todo mundo tem. Agora, Não, sim, quando uma isso outra. toma um espaço na tua vida que impede você de viver, é horrível. Sim, imagino. É uma das Sofre, piores né? A pessoa ansiedades. sofre. E muito. Aí depois eu fiz o Mentes Ansiosas, depois Mentes Insaciáveis. Aí o que aconteceu? Eu ia para Mentes Depressivas. Aí eu fui fazer um programa que na época era consultora do Sem Censura. Eu fiquei 16 anos como consultora da Sem Censura, com a Leda. E aí eu fui fazer um programa de final de ano em início de 2008. Não, final de 2007. E aí estava na mesa,
A Glória estava na mesa, uma outra pessoa, e a gente falou, estava sendo falado lá sobre o caso da Suzane von Stoffen, e a Glória estava falando de uma Não, e a novela. gente esteve aqui com o perito, que ele falou que foi de uma crueldade Não, da frieza. Aquilo é absurda. frieza. Porque tem gente que fica assim, até hoje, quando saiu o filme, ai, tadinha. Eu falei, Não. gente, vocês não estão. Ele falou, foi de Ela é tão uma- manipuladora Ele aqui no falou, filme, foi né? de A uma- versão foi de uma- dela ela é sedutora, né? Muito. Ele falou que Todos são. fizeram com os dois foi de uma crueldade Surreal. absurda. Absurda. Saíram do assassinato, foram pro motel. Festejar. Não, e Então, eu- assim, gente, é um padrão que as pessoas, só quem passou tem uma ideia. Aí, o que aconteceu? Estávamos conversando lá sobre o caso da Suzane, e aí eu explicando, falei, olha, ela não tem o menor sentimento, Aí foi interessante que no final do programa, a Glória chegou e falou assim, Ana, por que você não escreve sobre psicopatas? Eu falei, Deus me livre, eu só escrevo livro para quem eu quero tratar, Uhum. quem sofre. O meu compromisso é com quem sofre. Por Ajudar exemplo, quem tá sofrendo. TDAH. Ela falou, aí ela olhou para mim, quantos % tem de TDAH? Eu falei, 6%. Ela, Quantos % tem de toque? Eu falei, 2%. Quantos % tem de ansiedade? Eu falei, onde é que essa mulher quer chegar? Eu falei, ali é 8%. E quantos % tem de psicopata? Eu falei, 4% no total, entre leve, moderado e grave. Uhum. Aí ela, achei que você era uma pessoa mais inteligente. Caralho. Eu falei, por quê, Glória? Não, você escreveu um livro, o TDAH, né? Ela assim mesmo, para 6% da população. Depois você escreveu um para 2%, depois você escreveu um para 8%. E você não vai escrever um livro para 96% Que são vítimas, né? que são vítimas. Ela Dos falou malucos. assim, se eu tivesse lido um livro que você tivesse feito sobre isso, talvez eu não tivesse perdido minha filha. Cara, aquilo Caralho. me bateu. Porrada na cara. Aquele pá, choque. socão. Aí né? ela, pensa nisso. Eu falei, não, eu te prometo que eu vou fazer. pensar. Aí eu fui, liguei para ela e falei, eu vou fazer. Aí me enterrei 3 meses. Mas me enterrei. Ela falou, eu vou te fazer uma coisa, eu vou te dar o processo inteiro, Daniela. Tanto que no livro eu boto lá, Daniela Pérez, Caralho. um caso mais detalhado. Porque eu tive acesso ao processo. Aos detalhes. Tudo. Cara, tinha dias que eu não dormia, não, gente. Tinha dias que eu tinha uns pesadelos, umas coisas. Tomou um negocinho, tomou um negocinho. Não, tomou um não negocinho. cheguei melatonina, assim, não cheguei. Melatonina, Não. boa. Mas tinha uma energia, tinha uma energia. É não pesado. tinha canabidiol na época, Não né? tinha. Pesado, é pesado. É pesado, é pesado. Não tinha o CBD. Não tinha o dedo de gorila. era um- Exatamente. Não Aí eu rolava, sei que eu fiquei naquela coisa. Ela falou, quando eu falei, comecei o livro. Ela falou, quando acabar, me fala. Falei, tá bom. Fui. Acabei, eu me lembro que foi em julho, porque tava tendo uma festa junina perto, e aquela musiquinha. E você trabalhando. E eu trabalhando. Puta que Acabei pariu. de ver ser 1h da manhã. E fui pra cozinha fazer um chocolatinho quente, estava frio. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar logo isso, que a Glória me pediu, e eu sou aquela pessoa, eu prometo, eu Certinho, cumpro. perfeito. Falei, Que tá. beleza. E fui tomar banho e falei, amanhã eu vejo, amanhã eu vou acordar super tarde. Eu falando assim, amanhã não tem hora de Vou acordar. dormir pra caramba. Isso. Tomei banho. Quando eu saí do banho, plim! Que antigamente o e-mail chegava e fazia barulhinho. Dava um sinalzinho, né? Ela, vou passar a noite lendo. Podemos almoçar amanhã no Antiquários? Eu falei, claro. Que hora? 1h. Já Eu dormi, falei, gente, já. ela não vai ler de hoje para amanhã. Não vai. Tinha lido tudo. Caralho. Quando eu cheguei no Antiquário, ela, uma outra amiga, uma jornalista muito legal, a Lúcia, ela tinha todas... Isso aqui, não entendi, me explica. Cara, eu vou ela foi explicar. decupando o negócio. Tudo! Caralho. Aí ela falou, o caso da Dani tá perfeito, só uma coisa aqui que... Olha isso, falei, putz, verdade. Errei porque não li, tinha um dado errado, né? Aham. Falei, desculpa, eu já estava zureta. Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, ela, publica esse livro. Publique, vai ser o seu livro de maior sucesso. Eu falei, as pessoas não vão querer, publique. Levei para a editora, ninguém vai comprar essa porcaria, isso aqui se espremer sai sangue. Eita. E não sei o quê, ninguém quer isso. Você é ligado à autoajuda, alto astral. Eu falei, mas é esse livro que eu tenho. Quem quer, não quer, não quer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou esperar. Aí uma editora, Isa Pessoa, na época, falou assim, eu vou publicar, vou fazer 1000 exemplares. Só pra dar uma testadinha. Cara, Vendeu mais que álbum de figurinha da Copa. bem mais. Que E loucura. hoje ele está no Japão,
Olha Tá no isso. México e tá na Argentina. Eu, quando estive na Argentina, em 2012, A Cristina Kirchner deveria ter lido Não. lá. quando eu tive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei no hotel muito tarde e lá eles têm hábito de rádio de madrugada. Aí então, eu liguei o rádio, fui tomar banho, a mulher lendo uma página do meu livro. Eu falei, gente, esse livro é meu, é Mentes Perigosas. Aí ela lia, liguei para a rádio. Aí eu falei, oi, quem tá falando aqui? Ana Beatriz, tá. Eu sou autora do Mentes Perigosas. Não acredito! Ela lia. Que legal, cara. Ela estava há um tempo, há um mês, toda noite ela lia 2 horas. Que legal. Eu achei aquilo tão bacana. A Glória Pérez podia. Agora vamos inverter o jogo pra Glória Pérez? Ah. Vamos. Ela dirigiu, escreveu o filme Mentes Perigosas e fazer um Mas filme. não, acho que não. Mas É. a Glória fez um trabalho belíssimo em relação a isso, que foi o Dupla Identidade. Eu não vi. Foi um seriado Eu não da vi. Globo, que foi posto num horário horrível, mas ganhou o prêmio de melhor seriado de psicopatia nos Estados Unidos. Caralho. Bateu o Dexter, tá? Eu vou ver Porra, isso é aí. mesmo? Bateu Dupla Identidade. Caralho. Pô, E a ela trilha também sofreu sonora- na pele, né, pai? Olha, É. Dupla Identidade é uma aula de serial killer. É uma aula. Que loucura isso, Eu gosto né? de seriado. Gente, eu fiquei... Veja esse. Esse caso... Quem fez foi o Bruno Galhaço, que fez o personagem. Dupla identidade. Dupla Identidade. Podia E ter ele e a- o irmão, ia dar muito certo. E, o- Ia, e foi esse ano, Isso é a legal pra música, a trilha é do Metallica. Caralho. É deslumbrante. Dupla... Porra. Eu vou ver Dupla isso aí. Identidade. Dupla Vou assistir. Identidade. Veja, é uma aula. É, porque... Agora, eu acho que essa coisa do... Agora, voltando ao Pacto Brutal, né, do HBO. O Pacto Brutal, eu acho que é uma coisa que vai fazer agora, né, 30 anos da morte da Dani. 30 Em anos. dezembro de 92. Dezembro, né? Sim, sim. E eu acho que todo mundo que viveu aquilo, a própria Glória, a gente tinha engasgado, porque até hoje você fala com uma pessoa, a pessoa fala, não foi aquela atriz que teve caso com aquele cara? Nunca teve o caso. E Nunca. Nunca teve. Nunca. Foi ódio, Então, né? assim, a imprensa jogou aquilo, juntou o personagem, aquilo foi uma grande coisa, e eu acho que a imagem da Dani ficou Tadinha. perdida nisso tudo. Então, eu acho que foi um grande resgate, assim. Não, eu A gente está muito feliz. É claro que não dá para ficar feliz com isso, mas Não, a gente sim. restaurar... Alívio, Vai Paulo. Eu pra dar acho uma que fez explicação. justiça. Pronto, a isso gente é. tinha... Eu Isso no é meu... justiça. Falou bonito. eu isso. no meu subconsciente, eu tinha essa coisa de que tinha caroço Isso. nesse angu, como a gente falava no Isso, Rio. todo mundo. Né? Achava que tinha um rolo. E ele era tão maluco, pelo que eu Ele percebi. alimentava. Ele é tão maluco que me parece que ele botou pilha na mulher pra ela ir lá matar. Claro. E olha, Né? olha Ele a que frieza. foi E Aí olha lá gerou, tô pegando ela, ficou alimentando a mulher. Exatamente. Eu E percebi olha isso. a frieza dos dois, porque ela, quando viu que ele tentou jogar o caroço, o abacaxi no colo dela, o que ela fez? Nunca teve lá. Ela, durante o julgamento, ela nunca teve lá. Ela foi condenada, mas ela não admitiu que teve lá. Então é mais doido ainda. Sei, eu não acho doido, não. Vamos respeitar os doidos. Doidos somos nós. Tá. Vamos, Perversos. vamos respeitar os dois, Que né? Pelo amor de absurdo, Deus, eu né? respeito você, carioca. Eu também te Doido. respeito. Mas é um É negócio... uma frieza. É, Agora, ficou muito bacana. que a turma faz o as coisas e documentário, parece que é porque tão natural. ficou muito bacana. A eu diretora, assisti. a Tatiana Issa, ela teve uma sensibilidade. A Noite Tatiana inteiro. foi uma das pessoas que foi procurar a Dani naquela noite que nunca acabou, que ela nunca voltou para casa. E a sorte do cara do condomínio ver, né? Aquilo foi muita Aquele sorte. cara já morreu, né? Aquele advogado. Do Porto Seguro e tal. Isso. Aquele cara foi Deus. Porque o cara ele passou na rua, Você falou que viu a placa do carro, ele né? viu e ela E achou viu estranho. que tinha um cara e uma mulher. Ele anotou a placa, ele voltou, anotou a Exatamente. placa e voltou. Se não fosse isso, Não ia, Vixe, de repente. o que ia acontecer? Até Eles já descobrir. tinham passado ali no Hortifruti, que tinha, era o único que tinha ali no Rio, do lado oposto do Casa Shopping. Uhum. Tinha um hortifruti, tem ainda, um hortifruti ali. Eles pararam, eles pegaram sacos, aqueles sacos de laranja enorme, eles Uhum. iam esquartejar e distribuir Guardar. as partes pelo Rio, como se fosse assim, um fan louco que nunca ia se achar o corpo. Ele Se tinha- não fosse Na aquele época cara. não tinha câmera, Então não eles se tinha encanaram nada. porque o cara foi e voltou. Ai, caramba. saíram. Entendi. Aquele cara ali, se deve tudo a ele. Ele já faleceu. Quem aparece no documentário é a filha. filha dele, É. que ele chegou em casa, tá acontecendo alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa errada. Ele voltou depois Aquele cara foi com acho que com o zelador ou com o síndico do condomínio, E aí ele né? viu, na contraluz, ele viu a Paula do lado. E aí foi questionado, na época era difícil, mas mandou-se fazer uma prova
na perícia se ele daria para ver, Uhum. por causa da luz do farol. Sim, E foi sim. provado que daria. Não, muito. Entendeu? Não, E aquele você cara foi brilhante ali em ajudar a entender a cabeça desse cara, né? e o que me deixa mais assim... É o Robert Extreme, bola ele. É, o que me deixa Sim, Robert mais Extreme. assim é que esse cara hoje... Ele primeiro virou diretor de marketing da Igreja Lagoinha, lá em Minas Gerais. Estava por trás, né? Hoje, ele tem a Lagoinha está pegando, assim, filiais, abrindo com outros nomes, Uhum. mas é um braço. Braço do... né? E como, para não chamar atenção, botaram um outro braço para ele. Então, ele hoje é pastor e tem a sua igreja. Inacreditável. Inacreditável. E aí, as pessoas, quando a gente Puta fala que disso... solto, né, E meu? quando a gente fala E disso... é pastor e tem igreja. Inacreditável tá solto. Não, mas olha só, a lei, olha que coisa maravilhosa, assim, a gente tem que... né? A lei, quando aconteceu isso com a Dani, a lei não considerava crime hediondo matar uma pessoa. Foi a Glória que mudou isso aí. Ah, na época não considerava. Não, por exemplo, se você matasse uma arara azul, com todo respeito à Sim, arara sim, azul, lógico. era crime inafiançável. Uma pessoa não. Hediondo, tá? Se você matasse uma pessoa, não, tá? O que aconteceu? A gente até brincava, tipo assim, se você for roubar um papagaio ou uma coisa numa reserva florestal, se for pego pelo guarda florestal, mata o guarda e sai com o papagaio, porque sim. senão é melhor. ridículo. A pena é menor. É ridículo. ridículo, É é ridículo a gente ridículo. falar isso, entendeu? ridículo. Mas é isso. Aí o que aconteceu? A Glória descobriu que tinha a tal da lei de iniciativa popular. E existe isso até hoje. Uhum. O que ela fez? Tinha que ter 5% da população brasileira distribuída em 5 estados. Ela falou assim, eu vou fazer uma lei, que foi a primeira lei de iniciativa popular do país. Sem internet. Sem internet. Ela pegava o pessoal assim, Paralamas de Sucesso, Maria Bethânia, quando ia ter os shows, e as Ia pessoas assinar. assinavam. Então, conseguiu o número X de assinaturas, e o Congresso teve que votar. Teve. Porque senão não queria votar. Né? Não ia Mas mesmo. teve. Aí votou a primeira lei de iniciativa popular, que é a Lei Glória Pérez. Que todo mundo acha Daniela que a lei... Pérez, não? Não, Glória Pérez. É Glória Pérez? Todo mundo acha que a da ficha limpa foi a primeira. Não foi. Foi a segunda. Caramba. O Fux, quando assumiu, A força dessa falando mulher... assim, a primeira lei de iniciativa popular, a ficha limpa. Eu falei, tá errado. A segunda. E aí ela sabia que a lei não retrocedia. Sim. Mas eu acho que aí é a grandeza, né? Para que não se repita. Não, né? a história dessa mulher e o que ela faz Não, o que pela ela memória fez. da filha. Não é que ela persegue. Cara, ela. Não é perfeito. Ela é Aí- incansável. Ela né? Tem ajuda uma aquela coisa- outra mãe lá de Minas. É Todas, impressionante. As mães da Candelária. Cara, Ela foi fazendo um movimento. A Glória ajudar a Pérez- esclarecer, né, velho? O Sim, teu sim, livro. sim. Olha o que ela gerou, o teu livro, que ajuda quantas pessoas hoje Porra. a Como ela diz, né? detectar. 96%, 96, A é. detectar pessoas que sofrem problemas com pessoas, Pessoas que são perversas mesmo, né? Porque assim, o perverso ele se apresenta sempre muito bacana. Vai, uma pessoa tá aqui, tá desconfiado que alguém é perverso. Quais são os indícios? Veja sempre assim, desconfie de quem chega na sua vida de forma muito maravilhosa. Pode ser homem ou mulher, não interessa. Tá. Que você fala assim, ai, que sorte a minha. Sabe aquela coisa assim? Ganhe na loteria. Exatamente. E outra coisa, observe que as pessoas fazem e não falam. Porque uma coisa, a pessoa fala bonito, Pra aquela cacete, coisa, é. mas quando você vai Vê o ver, cara tá fazendo. é diferente. E outra coisa, observe também como as pessoas tratam as pessoas que elas não ganham nada por isso. Aí você vai conhecer a pessoa. É verdade. Boa dica. Por exemplo, eu Boa jamais dica. conseguiria sair com um cara que trate mal o garçom ou faça essas coisas. Eu levanto e vou embora. Entendi. Eu digo que vou ao banheiro e não vou. Sabe aquela coisa? Eu vou ao Perfeito, toalete. Aquele Sei. bebe, vaza, né? Sei. Peguei um atalho. Entendeu? Sei, Já tô você Eu tinha um fala. amigo que faz isso na hora de pagar a conta. Não, isso eu não faria. Inventa Não. uma desculpa, Isso eu não né? faria. Vou no não. banheiro, viu o carro passando na rua. Isso eu não faria. Cara, não. você viu, acabou de esse crime do clube, acho que Monte Líbano, né? Do jiu-jitsu. lutador. Você viu o cara? Não foi Foi aqui, né? Do policial policial aqui. militar. Sim. Que horror, né? Não, e o cara depois saiu com uma mina. Não, Foi- continuou. Ele foi pra outra balada. Mas, gente, pensa bem. Foi É, pra Ela outra mata balada. uma pessoa e vai Ele pra foi balada pra e pegar balada, uma mina. Ele foi pro gastou, motel. ele foi pro motel. Então vamos lá. Me digam, não precisa ser cientista. Vamos lá, me digam.
Não lembra a outra pessoa que matou os pais e foi ao motel? Cinema, motel. É muito parecido, né? É o mesmo tipo de funcionamento. Agora, como é que esse cara dentro da sentimento. corporação não foi enquadrado por alguém lá, Mas- percebeu isso mas na é o que você psiquiatria falou, do Mas, teste? amor, presta atenção. Existem profissões... porque o cara é policial, né? Não, mas Existem tem uma peneira, né? profissões... Então, Não, que peneira? Não peneira isso. Tem não? A gente hoje não tem um exame que faz o cara... aquele exame criminológico para saber se o cara vai ter saidinha de Natal? Você está querendo que... Não entendi. Tinha que ter, né? Como é que você pode ter um médico psicopata? Como é que você pode ter um policial psicopata? Pode. Como é que detecta? Por exemplo, KGB, Serviço Secreto. Você acha que eles não buscam esse perfil? Claro, só psicopata pra fazer Porque aquilo. veja bem, o cara vai matar uma pessoa que nunca viu, do outro lado do mundo. De graça, né? Assim, não fez nada então, contra assim, em ele. determinadas profissões, é bom. É muito bem Você aceito. fez uma máquina mortífera, é uma beleza. Pô, eu falo agora, eu vou não mudando de assunto, mas tem um bom. Sabe do que matou o irmão do Kim Jong-un? Você já viu isso aí? Não. É bom esse aí, vou te passar. Acho que tá não sei se você tá na HBO Max também, as assassinas. O porquê que elas matam o cara sem saber. É um negócio, não vou explicar, não vou dar spoiler. É legal Depois também. Como passa. chama o seriado? Acho que é Assassinas. Assassinas. Tá no HBO Max. É a história das minas que matam o irmão A do gente Kim tem que ter Jong-un. muito cuidado, porque assim, a ficção às vezes transforma. Mas é um documentário. Tudo bem. Porque começa É a um doc. justificar coisas injustificáveis. Sim, sim. Do tipo assim, o cara estuprou as crianças porque foi estuprado. Gente, o índice de crianças estupradas é imenso. Se todo mundo fosse Que virar estuprou pedófilo, criança, é. a gente não sai mais na rua. Por exemplo, quando teve aquele caso do Yogi, como é o nome? Da mulher que esquartejou o homem e Elisa saiu. Samud. Elisa Não. Samud, não. a- O Matsunaga. Matsunaga. Elisa O Matsunaga, que- não Samud. Exatamente. O que Que são dois casos parecidos, né? Mas veja bem, eu não conheço o caso, mas a alegação que, de repente, começou a se transformar ela num símbolo do feminismo. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui ver, né? Ela falou, não, porque ele me traía, porque não sei o quê. Gente, Viria na zona. se todo homem que trai fosse ser esquartejado pelas mulheres, a gente andava na rua, E vice-versa. tirando Vixe. uma perna pra cá, um Com a braço peixeira pra não lá. é. Tudo começou com Não, tira, a né? Com gente Tiradentes. Exatamente. Começou Tira- na o tira Inconfidência foi- Mineira. Sabe? Tira É foi justificar o esquartejado. injustificável, gente. É. A grande maioria das Não, pessoas... desculpa. Olha, isso é um absurdo. É, Não, absurdo, não se mas o povo justifica. sabe que é um absurdo. Mas tem gente que acredita. Não. A assim, trouxa, né? Eu acho que uma pequena minoria até pode, que nem nego fala de joguinho de videogame. Eu jogo desde moleque, eu nunca matei ninguém, nunca saí dando bufetada na rua. Eu jogo o que eu curto. Ele gosta de jogo de tiro. Mas eu só jogo isso. Melhor assim, né? Só. Que bom. Por exemplo, o pessoal de Dissipa o ódio, né? Eu gosto de ir num stand de tiro, atirar, adoro. pessoal de luta, Mas não MM, tenho eu tinha arma, um não- preconceito muito grande. Eu achava MMA. que ele... MMA, Aham. Ultimate Fight, né? Os orelhas de repolho. Eu achava que eram pessoas agressivas. Eu hoje Não, conheço... São ursinhos. São super familiares. Não, são, tipo assim, é. o cara não bebe, A gente o cara conhece não uma fuma. É um porrada. atleta. Super Você bacana. pega o Damian, você pega são os Exatamente. caras demais. Então, demais. assim, aí o cara sabe lutar, ele vai Mas matar é igual todo esse mundo? caso Não. do menino do jiu-jitsu. Ele disse que ele foi se defender porque o cara foi pra cima dele. O policial foi pegar bebida na mesa dele. Eu acho que foi planejado. Ele tinha o cara como espelho. Acho que tinha uma parada Disse dessa. que ele espelhava o tinha, mas cara. ele já disse que ele tinha já uma- tinha uma rixa. Isso. anterior. Não, mas ele se espelhava. Isso. Pelo visto, ele, Porque já, ele porque tinha inveja, né? Ele também fazia jiu-jitsu. E o cara é 8 vezes campeão mundial lá. Sim, coitado. ele invejava o cara. É, aí ele queria ser aquele cara. Ele foi mexer na Eu mesa não do sei. cara. A gente tem que ver, eu sempre digo que tem uma coisa chamada HPP. História Patológica Pregressa. Um psicopata, com 20 anos, ele já tem uma carreira de maldade. Inacreditáveis, já. Tipo, sofá de gatos, com pele E de gato. nego essas pode coisas. achar que é bobeira, mas já tem um negócio, Já né? tem. É. Já tem uma indiferença com a Aham, vida. aham. Sabe? Aquela coisa assim de... eu tive um paciente que ele... Pequeno. Os pais viajaram, ele ficou na fazenda com a avó, e aí ele pediu um videogame, a avó não deu. Tipo, não, seus pais vão trazer, tá. Ele pegou o gato da avó, o predileto, botou no freezer. A avó, uma semana Procurando procurando o gato. o bichinho. Achou o picolé. Pelo amor de Deus. Aí você fala, mas por que você fez isso? Porque ela não quis me dar. E aquele gato era chato. Assim, simples assim. De boa, né? Como se fosse Aí uma você coisa... vê uma frieza, É. não é uma coisa Que que você... maluquice.